a ideia é, você tem que necessariamente, se tem uns requisitos, você sempre tem que escrever o seu currículo de forma que esteja compatível com as vagas e com os requisitos que a empresa tem. Por exemplo, quando eu mudei para cá, apliquei para várias vagas que definitivamente não precisavam do meu PhD. Claro que demorou 10 anos para eu conseguir o meu PhD, eu tenho bastante orgulho. Agora, essas vagas não precisavam do meu PhD. Então, assim, claro que essas atividades você precisa tirar. Então, você tem que. Não é que você vai mentir, mas você vai ajustar as suas qualificações com esses requisitos, por isso que ela é importante ser ajustadas, porque você só tem 5 a 7 segundos para uma pessoa, um recrutador ou um gerente de RH checar o seu currículo. E agora, com a inteligência emocional, tem vários aplicativos, várias metodologias que quem, inclusive, faz esse pequeno avaliação é um computador, inclusive, pior ainda. Por isso é que eu super aposto nessa entrevista informativa, que eu acho que, assim, vai fazer a total diferença. Então, assim, o primeiro benefício, assim, que você vai examinar a sua escolha de carreira. Então, assim, que eu tenho certeza mais que absoluta que se você quer fazer essa transição de carreira, é claro que você, como não trabalhou ainda, você não sabe do dia a dia, você não sabe o que precisa ou não, você tem dúvidas, você tem medos e você tem incerteza. Então, por isso que pesquisar a carreira, a empresa do seu interesse é uma das etapas mais importantes para você ser um candidato a mudar de carreira. Mas você tem que ter certeza se você está indo para a direção certa, que eu acho que é o mais importante ainda. Então, assim, essa entrevista informativa, ela pode fornecer informações que você não consegue em nenhum livro, nenhuma entrevista. E aí, com a pergunta certa, por isso que tem que ter a pergunta certa, por isso que eu organizei no arquivo mais de 200 perguntas para você fazer de vários setores, que com a pergunta certa você pode obter uma perspectiva mais realista sobre o trabalho, sobre o ambiente, sobre as pessoas que trabalham, porque eu acho que todo ambiente de trabalho, ele tem um tipo de ambiente um pouquinho mais competitivo, um ambiente um pouquinho mais organizado, tem alguns ambientes que eles são mais informais, e aí por isso é que a gente tem que entender o que você gosta, o que você quer, quais são os seus talentos, o que é importante, porque você sabe na teoria, mas você não sabe na prática. Então, por isso que examinar essa carreira, esse método vai te ajudar. E além disso, vai ter a oportunidade de saber informações detalhadas e específicas sobre o seu futuro emprego ou empregador, que eu acho muito importante. Então, por isso é que, por exemplo, se você quer trabalhar numa empresa X, você vai ter informações que não vai estar escrito na internet, não vai estar escrito no LinkedIn, não vai estar escrito em lugar nenhum, além de você ter esse contato com essa pessoa. Como você também pode descobrir que durante a entrevista informativa, a empresa que você tanto queria trabalhar, que você tanto pesquisou pela internet, pode ser que não seja uma boa opção, por exemplo, seja uma empresa que você tem que ir muito formal, que o ambiente é muito formal, sendo que, de repente, você é uma pessoa que gosta de conversar, você é uma pessoa mais informal, que você não é tão analítica, que o relacionamento é mais importante que não, por isso que é importante você entender os seus talentos, porque determinado tipo de talentos, elas são melhores para comunicação e outras são melhores para análise de dados, são melhores para as estratégias e técnicas, então por isso que é importante entender. Então, esse é um dos objetivos dessa entrevista, descobrir mais sobre a empresa e aumentar as chances de sucesso na sua mudança, que é a ideia central que eu acho que desse método também.